Espírito Santo, cura o cansaço, que traz desânimo à minha alma com a luz de Jesus. O que acontece dentro de você quando o corpo parece seguir a vida, mas a alma já não tem mais força para acompanhá-lo? Essa é a pergunta que muitos carregam em silêncio. Existe um tipo de cansaço que não aparece nos exames, que não se resolve com algumas horas de sono, que não melhora com uma pausa rápida. É um cansaço que vai se acumulando por dentro. Um cansaço que nasce das batalhas invisíveis, das pressões constantes, das dores que você engoliu calado, das expectativas que pesam sobre os ombros, do esforço diário de parecer forte quando por dentro o coração está esgotado. Esse cansaço emocional atinge até quem ama a Deus. Ele aparece quando você tenta ser tudo para todos. Quando você carrega responsabilidades que ninguém conhece. Quando você luta contra pensamentos que drenam energia. Quando você tenta manter a fé viva, mas sente que a alma se arrasta. E aos poucos você percebe que não é mais apenas cansaço, é desânimo. Um desânimo que retira o brilho do dia, que apaga o entusiasmo, que faz o coração ficar pesado mesmo com coisas pequenas. É como se a alma estivesse sobrecarregada de um peso que não deveria estar ali. Há momentos em que você se pega perguntando: por que estou tão cansado? Por que estou tão desanimado? Por que minha alma parece sem cor? Por que tudo parece exigir mais força do que eu tenho? Por que a fé ainda está aqui, mas tão silenciosa? E nesses momentos surge uma profunda sensação de incapacidade. Não porque você seja fraco, mas porque sua alma está gritando por descanso, cura e luz. Deus vê esse grito. O Espírito Santo entende profundamente aquilo que você mesmo não consegue explicar. Ele sabe quando seu sorriso está sendo mantido apenas por esforço. Ele sabe quando sua mente continua trabalhando, mesmo quando você tenta descansar. Ele sabe quando você olha para o futuro e não consegue encontrar ânimo. Ele sabe quando sua oração sai dos lábios, mas não encontra passagem dentro do coração por causa do desgaste interno. Ele sabe quando o cansaço se transforma em sombra sobre a sua fé. E é exatamente aí que a luz de Jesus entra. Porque a luz de Jesus não ilumina apenas o exterior. Ela ilumina o interior. Ela vai ao ponto exato onde sua alma começou a se cansar. Ela toca a causa, não apenas o sintoma. Ela traz clareza onde havia confusão. Ela traz calor onde havia frieza. Ela traz vida onde havia desgaste. Ela traz descanso onde havia tensão. A luz de Jesus não vem para esconder sua dor. Ela vem para expô-la ao amor de Deus, para que esse amor cure o que o cansaço destruiu. O Espírito Santo não te oferece apenas ânimo momentâneo. Ele oferece restauração profunda. Ele entra onde você desmoronou por dentro. Ele fortalece o que foi enfraquecido. Ele te devolve percepção espiritual. Ele te devolve vontade de viver com propósito. Ele te devolve sensibilidade para perceber a mão de Deus movendo coisas que você não vê. Ele te devolve descanso, não como uma pausa, mas como um novo estado da alma. Hoje, você será conduzido a uma experiência espiritual de cura e renovo. Uma experiência onde o Espírito Santo tocará as áreas exaustas do seu interior e permitirá que a luz de Jesus entre nas partes da alma que ficaram sombrias pelo cansaço. Este vídeo não é apenas uma mensagem, é um encontro, é um derramamento de paz. É a reconstrução da força que você achou que tinha perdido. O cansaço que a alma carrega é diferente de qualquer outro tipo de desgaste. Ele se instala em silêncio, sem aviso claro, até que um dia você percebe que algo dentro de você está pesado demais para continuar. Esse cansaço interior não nasce de um evento isolado, mas da soma de muitas pequenas batalhas travadas diariamente.
Ele nasce das responsabilidades que você assumiu sem ter com quem dividir. Ele nasce das palavras que você engoliu para evitar conflitos. Ele nasce das decepções acumuladas. Ele nasce das expectativas que você tentou sustentar sozinho. Ele nasce das orações que você fez com fé, mas que ainda não viu se cumprirem. Esse cansaço não se manifesta apenas como fadiga. Ele aparece como perda de brilho, como desmotivação, como aquela sensação de que tudo exige mais energia emocional do que você tem disponível. Ele surge quando a alma tenta continuar vivendo, mas sente que está andando contra uma corrente interna. Ele aparece quando você tenta se animar, mas algo dentro de você já não responde. Ele se revela no olhar que antes era vivo e agora parece distante. Ele se mostra na dificuldade de encontrar prazer nas coisas que antes te davam paz. Há dias em que o cansaço se disfarça de irritação. Em outros, ele se revela como apatia. Em outros, como vontade de se isolar. Em outros, como incapacidade de tomar decisões simples. Esse tipo de cansaço toca áreas que você nunca imaginou. Sua fé, sua motivação, seu emocional, sua rotina. Ele faz você sentir como se estivesse sempre um passo atrás, sempre lutando para acompanhar o próprio ritmo. E o mais doloroso é que esse cansaço é invisível para muitos. As pessoas ao seu redor podem ver você cumprindo tarefas, mantendo conversas, seguindo a vida. Mas ninguém percebe o peso interno que está escondido atrás das suas responsabilidades. Ninguém vê a batalha emocional que você trava para levantar da cama. Ninguém percebe o esforço que você faz para não desabar. Ninguém entende como pequenas coisas se tornaram exaustivas. Ninguém imagina que por dentro você está pedindo ajuda. Mas Deus vê. Ele vê onde suas forças diminuíram. Ele vê onde sua alegria foi drenada. Ele vê a raiz do desânimo que começou a crescer. Ele vê o ponto exato onde sua alma se cansou. Ele vê que isso não é falta de fé, mas excesso de carga. Ele vê que você tentou além do que podia. Ele vê que sua alma está pedindo descanso, cura e renovo. E é nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir. Ele não espera você se recompor para então ajudar. Ele entra no momento em que você está mais fraco. Ele se aproxima quando sua alma está sem forças para reagir. Ele toca o cansaço não para te culpar, mas para te restaurar. O cansaço invisível da alma é real, mas a cura divina também é. O desânimo não nasce do nada. Ele brota de raízes profundas que muitas vezes você nunca teve tempo ou coragem de olhar com atenção. A alma não se desgasta apenas porque enfrenta dias difíceis. Ela se desgasta quando carrega pesos por tempo demais. Pesos que não foram tratados. Pesos que não foram compartilhados. Pesos que você acreditou que precisava suportar sozinho. E pouco a pouco, esses pesos começam a consumir aquilo que antes te dava força. Há pressões externas que vão se acumulando. Responsabilidades familiares, exigências profissionais, cobranças emocionais, expectativas sociais. Você tenta ser forte, tenta corresponder, tenta não decepcionar ninguém. Mas enquanto o mundo exige mais de você, seu interior vai ficando esvaziado. O desânimo nasce quando a alma dá mais do que tem. Quando você oferece força que ninguém devolve. Quando você sustenta tudo ao redor, mas não encontra sustento para si mesmo. Existem também feridas antigas que nunca foram completamente curadas. Palavras que machucaram profundamente. Traições que deixaram marcas. Sonhos que se quebraram. Momentos que te destruíram por dentro. Mesmo que por fora você tenha continuado vivendo, essas feridas continuam abertas, drenando energia emocional e o desânimo se alimenta delas. Cada lembrança não resolvida se torna uma porta por onde a tristeza entra e permanece. Há ainda silêncios que pesam, silêncios onde você não encontrou apoio,
silêncios onde você esperou ajuda e não veio, silêncios onde você sentiu que precisava ser ouvido, mas não foi. Esses silêncios criam a sensação de isolamento emocional, como se você estivesse enfrentando tudo sozinho, e a alma cansa quando acredita que não existe ninguém para ampará-la. E de forma ainda mais profunda, o desânimo aparece quando a alma perde a capacidade de enxergar esperança. Quando as circunstâncias demoraram tanto para mudar que você começou a acreditar que nada mais vai melhorar. Quando você olha para o futuro e não encontra ânimo. Quando você tenta orar, mas as palavras saem fracas. Quando você quer acreditar, mas o desgaste te impede de sentir aquilo que antes era natural. Mas o Espírito Santo conhece cada raiz que gerou o desânimo. Ele sabe onde começou. Ele sabe o que alimentou. Ele sabe o que enfraqueceu seu interior. Ele entende que não foi uma escolha sua, mas uma soma de dores, responsabilidades e lutas silenciosas. Ele não olha para você com exigência, mas com compaixão. Ele sabe que seu coração não desistiu. Ele sabe que sua fé não acabou. Ele sabe que sua alma está apenas machucada. E é nesse ponto que Deus começa a revelar que não é fracasso sentir desânimo. É sinal de que você tentou por muito tempo sozinho. É sinal de que você precisa ser renovado, não cobrado. É sinal de que existe um lugar dentro de você que está clamando por cura divina. O desânimo tem raízes, mas o Espírito Santo tem poder para arrancá-las uma a uma. Quando o desânimo se instala, ele não apenas rouba sua energia, ele começa a alterar sua forma de enxergar a vida, a fé e até a si mesmo. É como se um filtro cinza cobrisse tudo ao redor. Nada é tão leve quanto antes. Nada parece tão possível quanto parecia. Nada parece tão próximo quanto você gostaria. O desânimo não é apenas um sentimento. É uma mudança na percepção da alma. Ele afeta a maneira como você enxerga suas próprias capacidades. De repente, tarefas simples parecem montanhas. Desafios pequenos parecem impossíveis. Situações comuns parecem pesadas demais. A alma cansada começa a acreditar que não tem força para continuar, mesmo quando, na verdade, ela só precisa ser restaurada. O desânimo também distorce sua visão sobre o presente. Você começa a interpretar fatos do dia a dia de forma mais negativa. Aquilo que antes você enfrentava com confiança, agora parece arriscado. Aquilo que antes era motivo de esperança, agora se torna motivo de preocupação. A alma cansada perde clareza e começa a enxergar tudo com o peso da exaustão. E talvez, de forma ainda mais profunda, o desânimo altera sua percepção sobre Deus. Quando a alma está frágil, ela pode interpretar o silêncio divino como distância. Pode interpretar o tempo de espera como abandono. Pode interpretar a demora da resposta como falta de cuidado. Mas nada disso é verdade. O desânimo apenas cobre sua sensibilidade espiritual, fazendo você acreditar em sentimentos que não refletem a realidade do amor de Deus. O desânimo também enfraquece sua ligação com a esperança. Ele faz você acreditar que aquilo que pediu não vai acontecer. Ele faz você duvidar de que ainda existe algo novo reservado para você. Ele faz você questionar se vale a pena recomeçar. Ele te convence de que o futuro não guarda nada diferente do que você já viveu. Mas essa percepção não vem de Deus. Ela vem da alma cansada que não consegue enxergar luz porque precisa ser curada. E quando o desânimo afeta sua interpretação da vida, ele afeta também sua espiritualidade. Ele torna a oração pesada, torna a fé silenciosa, torna a leitura da palavra sem vida, torna a busca por Deus difícil, não porque Deus se afastou, mas porque sua alma perdeu força para percebê-lo. O Espírito Santo sabe que esse não é o seu verdadeiro estado espiritual. Ele sabe que isso é reflexo do cansaço que você carregou por tempo demais.
A boa notícia é que Deus não exige que você volte a acreditar com força plena. Ele apenas pede que você não desista de se aproximar, porque é no desânimo que a luz de Jesus brilha com mais intensidade. É na alma cansada que o Espírito Santo age com mais delicadeza. É na fraqueza que Deus revela sua força. O desânimo distorce o olhar, mas a presença divina restaura a visão. Quando Deus cura a forma como você enxerga, Ele cura tudo ao seu redor. E é isso que Ele começará a fazer agora. Há momentos na vida em que a alma parece caminhar dentro de uma sombra. Não é escuridão total, mas uma penumbra emocional que envolve pensamentos, sentimentos e percepções. O cansaço e o desânimo criam esse ambiente interno, onde tudo parece abafado, onde a motivação não flui, onde a esperança não encontra espaço para crescer. Mas é exatamente nesse tipo de ambiente que a luz de Jesus se revela com maior intensidade. Porque a luz não é apenas claridade, a luz é direção, a luz é vida, a luz é restauração, a luz é presença. Quando falamos da luz de Jesus, não falamos de uma energia abstrata ou de um consolo emocional superficial. Falamos da própria essência do Filho de Deus penetrando o interior humano. Falamos da luz que não apenas ilumina, mas transforma, que não apenas revela, mas cura, que não apenas toca, mas reorganiza o que foi desarrumado pelo cansaço. A luz de Jesus entra onde a alma perdeu orientação. Ela encontra caminhos onde você só via confusão. Ela abre portas onde você só via bloqueios. Ela reacende a chama onde antes só havia cinza. Essa luz não depende da sua força. Ela depende da sua abertura. Ela não exige que você esteja bem. Ela só exige que você permita que Jesus entre nas áreas onde seu cansaço fez morada. A luz dele entra nos pensamentos que ficaram pesados demais. Ela entra nas emoções que se retraíram. Ela entra na memória que ainda guarda feridas. Ela entra nas decisões que você adiou por falta de ânimo. Ela entra no silêncio onde você não conseguiu mais orar. Ela entra como quem invade a escuridão com autoridade. Quando a luz de Jesus toca o interior, ela desfaz sombras. Ela expõe mentiras que você acreditava sobre si mesmo. Ela revela onde o inimigo tentou te desanimar. Ela mostra que a exaustão não é sinal de derrota, mas sinal de que você precisa ser renovado. E mais do que isso, essa luz traz descanso. O descanso que vem de saber que você não precisa carregar tudo sozinho. O descanso de sentir que Deus está presente mesmo quando suas emoções dizem o contrário. O descanso que restaura o que o desgaste consome. A luz de Jesus também purifica. Ela remove pensamentos que não vinham de Deus. Ela dissolve sentimentos de incapacidade. Ela limpa o coração de pesos que você acumulou sem perceber. Ela cria espaço para que o Espírito Santo se mova com liberdade. Uma alma cansada não precisa de força imediata. Ela precisa de luz. E essa luz é a cura que Deus envia quando o cansaço espiritual tenta apagar sua fé. O Espírito Santo age junto com essa luz. Ele não apenas ilumina, ele reorganiza. Ele recolhe fragmentos do seu interior. Ele fortalece áreas enfraquecidas. Ele restaura sua sensibilidade espiritual. Ele devolve vida ao que estava dormindo. Ele sopra esperança onde a alma não enxergava saída. Ele move você do desânimo para o renovo, da exaustão para o descanso, da confusão para a clareza. A luz de Jesus não entra para te pressionar. Ela entra para te libertar. Libertar do peso. Libertar da escuridão, libertar da exaustão. E hoje, essa luz está se voltando para você de maneira profunda, precisa e transformadora. O Espírito Santo age de maneira tão profunda que muitas vezes você não percebe imediatamente o que ele está fazendo. Ele não trabalha apenas onde você sente dor. Ele trabalha também
onde você não sabe que está ferido. Ele cura o que você identifica, mas também o que você nunca conseguiu expressar. Ele entra em lugares internos que você não tem palavras para descrever. Ele desce até regiões da alma que você não sabe acessar sozinho. E ali, silenciosamente, ele começa a restaurar. O cansaço espiritual não nasce de um único golpe. Ele surge em camadas. Camadas de responsabilidades que você assumiu sem suporte. Camadas de sentimentos que você engoliu para não magoar ninguém. Camadas de frustrações acumuladas. Camadas de expectativas que se quebraram. Camadas de orações que você esperou ver respondidas. Camadas de dúvidas que começaram pequenas e cresceram com o tempo. O Espírito Santo conhece cada uma dessas camadas e ele cura camada por camada com precisão divina. Ele começa tocando seus pensamentos, pensamentos que se tornaram pesados, repetitivos, confusos, pensamentos que drenam sua energia, pensamentos que sempre te levam para o pior cenário. Ele não os ignora, ele os ilumina. Ele coloca a luz de Jesus nos lugares onde a mente se acostumou com o desgaste. E aos poucos você sente a mente respirar. A confusão diminui, a clareza cresce, a esperança volta a surgir. Depois, ele toca suas emoções. Emoções que ficaram estagnadas. Emoções que se retraíram por medo de sentir demais. Emoções que se tornaram frias porque o cansaço endureceu sua sensibilidade. Emoções que foram enfraquecidas por decepções. Ele toca tudo isso com suavidade. Ele vai descongelando, amolecendo, liberando. A alma começa a sentir de novo, mas não como antes. Agora ela sente com equilíbrio, sente com paz, sente com segurança espiritual. Ele toca também a memória. Lugares onde a dor ficou guardada, lugares onde você perdeu parte da sua força, lugares onde você ainda carrega cenas que te desgastam até hoje, lugares que são gatilhos de tristeza e desistência. O Espírito Santo entra aí não para reviver a dor, mas para limpá-la. Ele remove o peso emocional das lembranças sem apagar o que você viveu. Ele te cura sem te desconectar da sua história. Ele transforma memórias de cansaço em memórias de superação. E então ele toca algo ainda mais profundo, sua identidade espiritual. Porque quando o cansaço e o desânimo permanecem por muito tempo, você começa a esquecer quem é em Deus. Esquece sua força. Esquece sua autoridade espiritual. Esquece suas promessas. Esquece sua luz. Esquece seu propósito. O Espírito Santo cura esse esquecimento. Ele te lembra quem você é. Ele te lembra do que Deus já te prometeu. Ele te lembra da força que habita em você. Ele te lembra que o cansaço não define seu fim, apenas mostra que você precisa de renovo divino. A cura que o Espírito Santo faz é silenciosa, mas transformadora. Ele reconstrói o que o esgotamento tentou destruir. Ele fortalece o que estava frágil. Ele alinha o que estava confuso. Ele restaura o que estava perdido. Ele devolve vida ao que estava adormecido. Ele toca exatamente onde você não sabe tocar. E quando ele faz isso, a alma cansada começa a despertar lentamente, como alguém que volta a respirar depois de muito tempo preso debaixo da água. A luz de Jesus finalmente encontra espaço para brilhar plenamente dentro de você. Antes que a cura se manifeste por completo, é necessário preparar o coração para receber aquilo que o Espírito Santo deseja derramar. A alma cansada precisa ser conduzida a um lugar de silêncio interior, porque o cansaço cria barulho. Barulho de pensamentos repetitivos, barulho de preocupações antecipadas, barulho de inseguranças acumuladas, barulho de cobranças internas que te seguem como sombra. Para que Deus cure profundamente, é preciso que a alma desacelere, não para fugir da realidade, mas para permitir que a luz de Jesus encontre espaço para entrar.
A preparação começa quando você decide pausar por dentro. Quando você permite que o ritmo externo não dite o ritmo da sua alma. Quando você aceita que não precisa resolver tudo agora. Que não precisa ser forte o tempo todo. Que não precisa carregar pesos que não são seus. Esse reconhecimento não é fraqueza. É sabedoria espiritual. Porque Deus só enche aquilo que está disposto a esvaziar-se do que não serve mais. O segundo passo é a honestidade. A alma cansada já tentou fingir força demais. Tentou parecer bem demais. Tentou esconder o que doía para não incomodar ninguém. Mas Deus não cura o que você esconde. Ele cura o que você entrega. Ele cura o que você confessa. Ele cura o que você reconhece diante dele. A honestidade desmonta o bloqueio emocional que impede o Espírito Santo de acessar áreas profundas. Dizer, Senhor, estou cansado, abre portas que anos de esforço humano não conseguem abrir. Em seguida, vem a rendição. A alma cansada costuma tentar controlar tudo. Controlar resultados, controlar decisões, controlar emoções, controlar o futuro. Mas esse controle é justamente o que desgasta. A rendição não significa desistir. Significa colocar nas mãos de Deus aquilo que já está pesado demais para carregar. Significa admitir que Ele sabe conduzir melhor do que você. Significa abandonar o medo de perder o controle e confiar que a luz de Jesus iluminará cada passo. A preparação também envolve sensibilidade. Sensibilidade para ouvir o que Deus está falando ao coração. Sensibilidade para perceber quando Ele pede para você descansar. Sensibilidade para reconhecer quando Ele está movendo algo em silêncio. A sensibilidade não nasce no corre-corre, ela nasce no recolhimento, ela nasce quando você permite que sua alma seja tocada pela presença divina. E é essa sensibilidade que abre o caminho para a cura se tornar plena. Por fim, existe a abertura espiritual. Uma abertura que não depende de emoção, mas de decisão. Uma abertura que diz, Senhor, entra onde está escuro, entra onde dói. Entra onde eu me perdi. Entra onde minhas forças acabaram. A abertura é a porta pela qual o Espírito Santo entra para restaurar, fortalecer e iluminar. Sem ela, a alma continua carregando o que não precisa. Com ela, a cura começa a fluir de maneira natural, suave e profunda. Agora, com o interior mais silencioso, o coração mais honesto, a alma mais rendida e o espírito mais sensível, você está preparado para o momento mais transformador desta jornada. O momento em que a luz de Jesus tocará diretamente o cansaço que drenou suas forças e devolverá vida ao que parecia apagado. Este é o momento em que o Espírito Santo encontra o espaço que você abriu e começa a derramar cura sobre a sua alma. Uma cura que não é teórica, não é distante, não é simbólica, é real, é sensível, é profunda. Agora, a luz de Jesus não está apenas perto de você, ela está entrando dentro de você, alcançando áreas que ficaram escondidas por trás do cansaço, tocando feridas que você tentou ignorar, dissolvendo pesos que você já não conseguia carregar. Aqui, tudo o que estava escuro começa a ser iluminado. Tudo o que estava pesado começa a ser aliviado. Tudo o que estava sem vida começa a respirar de novo. Respire devagar, permita que sua alma se entregue. A oração que você fará agora é o encontro entre sua fraqueza e a força de Deus. É o encontro entre seu cansaço e o descanso que Ele prometeu. É o encontro entre seu desânimo e a luz que Jesus libera para restaurar o que foi desgastado. Ore assim, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença com tudo o que eu sou e tudo o que eu sinto. Eu apresento o cansaço que tomou minha alma. Eu apresento o desânimo que tem drenado minhas forças. Eu apresento os pensamentos confusos, os sentimentos enfraquecidos, as dúvidas que surgiram no silêncio. Nada disso está escondido de Ti.
O Senhor vê meu interior com clareza. O Senhor conhece meus pesos. O Senhor entende minhas limitações. Por isso, eu me rendo diante de ti. Espírito Santo, entra agora nos lugares onde o cansaço criou raízes. Entra nos pensamentos que ficaram densos. Entra nas emoções que perderam vigor. Entra nos sentimentos que foram sufocados por decepções. Entra nos silêncios, onde eu pensei que o Senhor não estava. Toca profundamente o que eu não consigo alcançar sozinho. Eu te dou total liberdade para agir. Eu abro cada porta interior para que tua luz entre sem impedimentos. Jesus, derrama tua luz sobre mim, luz que dissipa trevas, luz que rompe o desânimo, luz que cura a alma exausta, luz que traz clareza onde havia confusão, luz que renova onde havia desgaste, luz que fortalece onde havia fraqueza. Que essa luz percorra cada parte do meu ser, iluminando memórias, renovando sentimentos, reorganizando meus pensamentos, trazendo paz ao meu coração. Senhor, remove o peso que não é meu, remove o cansaço que se acumulou ao longo do tempo. Remove o desânimo que se instalou sem que eu percebesse. Remove toda a escuridão emocional que tentou apagar meu brilho. Eu entrego ao Senhor cada carga. Eu entrego cada expectativa que me desgastou. Eu entrego cada responsabilidade que me sufocou. Eu entrego cada dor guardada. Que nada disso permaneça em mim. Espírito Santo, sopra vida onde minha alma estava adormecida, sopra renovo onde minhas forças se esgotaram, sopra paz onde havia inquietação, sopra esperança onde o desânimo tentou se firmar. Envolve-me com uma paz que o mundo não pode dar, restaura minha força espiritual, reacende minha fé, reacende minha coragem, reacende meu propósito. Jesus, que a tua luz permaneça dentro de mim, que ela continue brilhando nos meus pensamentos, que ela continue restaurando meu coração, que ela continue conduzindo meus passos, que ela continue fortalecendo minha alma. Eu recebo essa luz. Eu recebo esse renovo, eu recebo essa cura, eu recebo o descanso que vem do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, minha alma está sendo restaurada, meu cansaço está sendo curado, meu desânimo está sendo dissolvido. A luz de Jesus habita em mim, e a partir deste momento eu caminho sustentado pela presença que restaura, ilumina e fortalece. Amém. Quando a oração termina, não é o fim do que Deus está fazendo, é o começo. A cura do cansaço espiritual não é apenas uma sensação passageira, é uma transformação que começa de dentro para fora e continua mesmo quando você não percebe. A luz de Jesus não toca sua alma apenas no momento da oração. Ela permanece, ela se instala. Ela abre caminhos internos que estavam fechados. Ela ilumina lugares onde antes havia escuridão. Ela sustenta você, enquanto o Espírito Santo reorganiza tudo o que o desgaste emocional desestruturou. A primeira mudança acontece no ritmo da alma. Aquela aceleração interna que te fazia sentir apressado por dentro mesmo quando não havia urgência, começa a desacelerar. É como se o Espírito Santo colocasse a mão sobre seu coração e dissesse: descansa. E aos poucos, pensamentos que antes eram turbulentos começam a ganhar clareza. Pesos que antes apertavam o peito começam a se dissolver. A alma, que estava contraída, começa a se expandir novamente. Depois você percebe mudanças no modo como reage às situações. A exaustão emocional fazia você se sentir vulnerável, pronto a desabar a qualquer momento. Agora, a luz de Jesus te dá firmeza. Não é força tensa, é força tranquila. Não é resistência emocional artificial. É estabilidade que nasce da presença divina. Problemas que antes te derrubavam agora são enfrentados com serenidade. Situações que antes te paralisavam agora encontram em você um coração mais leve, mais claro e mais capaz de discernir. A paz se torna um sinal diário da cura.
Antes, você buscava paz como quem busca ar em meio à água. Agora, ela se torna ambiente. Ela te envolve. Ela filtra pensamentos. Ela reorganiza emoções. Ela constrói um espaço interno onde sua alma pode respirar sem medo. A paz é a prova de que Deus está reconstruindo você por dentro. Outra mudança profunda é o retorno da sensibilidade espiritual. A alma cansada tem dificuldade de sentir a presença de Deus, mesmo quando Ele está perto. Mas quando o Espírito Santo cura esse cansaço, a sensibilidade volta. Você começa a perceber Deus em detalhes que antes passavam despercebidos. Uma palavra toca seu coração. Uma lembrança é curada. Uma promessa se reacende. Uma esperança é restaurada. A luz de Jesus reacende sua espiritualidade, não como um esforço, mas como um fluxo natural. E então vem o renovo, não um renovo impulsivo, mas um renovo progressivo e consistente. Você começa a acordar com mais leveza, começa a pensar com mais clareza, começa a sonhar com mais coragem, começa a acreditar que coisas boas podem acontecer novamente. Começa a sentir que existe um futuro esperando por você. A alma que antes estava desgastada, agora se movimenta como quem recebe vida nova. A cura também se manifesta na forma como você passa a cuidar de si. Quando o Espírito Santo restaura sua identidade, você deixa de se cobrar excessivamente, deixa de exigir perfeição, deixa de carregar fardos que não são seus. Você começa a se tratar com misericórdia, começa a respeitar seu ritmo, começa a reconhecer seus limites. Começa a viver não como alguém que está sobrevivendo, mas como alguém sustentado pela luz de Jesus. E por fim, surge uma certeza silenciosa, mas poderosa. Você não está mais sozinho dentro de si. Antes, o cansaço criava um eco interno. Agora existe presença. Antes havia desânimo se espalhando. Agora há luz preenchendo cada espaço. A cura não apenas retirou o peso, ela colocou algo no lugar. A luz de Jesus agora habita onde o cansaço vivia. A presença do Espírito Santo agora sustenta onde o desânimo tentava dominar. E essa presença não vai embora quando o vídeo termina. A partir daqui, você caminha renovado. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque Deus mudou tudo dentro de você.